Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso 19º episódio, penúltimo episódio da série, com o grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André? E você? Como é que Tudo... estão os nossos ouvintes? Opa, tudo bem, Everaldo? E estamos ansiosos aí para o próximo episódio. Hoje é um episódio bem bacana contra um grande nome aqui da América Latina, o grande Júlio Granda. O que você conta pra gente dessa partida, dessa história? Bom, primeiro falar sobre o Julio Grande, eu acho que ele é um dos grandes nomes da história do xadrez latino-americano, dos tempos recentes, né? Então, eu lembro dele desde os anos 80, quando ele já era um, um dos melhores jogadores aqui da América Latina, né? E ele permaneceu nesse período todo como, se não o jogador top, um dos jogadores mais tops, né, da América do Sul, uma boa parte desse período, desses últimos 30 anos, ou até mais, né? E o grande, eu não, eu, eu posso dizer que todas as pessoas que eu ouço, que falam dele, sempre falaram muito bem. Eu acho que todo mundo respeita muito ele, né? Então, não apenas pelo xadrez dele, mas também pela pessoa dele. Ele é um cara muito bacana, eu pude conversar bastante com ele. Eu conheci ele há muito tempo já. E joguei com ele a primeira vez num Zonal Sul-Americano em 95. Eu perdi, depois eu joguei outra vez em 2007, um torneio em Lima, que eu perdi também. E essa foi meu terceiro encontro com ele, né? Foi no torneio de Florianópolis, o Floripa Open de 2016. Também eu vou falar um pouquinho do torneio. O torneio Floripa é o torneio que tem se tornado o nosso mais tradicional Open. Ele atrai sempre uma grande quantidade de enxadristas, não apenas do Brasil, mas ele congrega a parte aqui do Cone Sul, do Mercosul, Paraguai, Argentina, Uruguai, sempre tem vários jogadores, e também pelo nível técnico, né? Então ele tem uma grande quantidade e um nível técnico muito grande também. Então o Granda participou algumas vezes, ele ganhou, esse ano que eu joguei com ele ganhou o torneio, inclusive. E essa partida eu consegui chegar numa posição boa no final, e eu estava melhor. Teve um momento que eu podia ganhar um peão e possivelmente ficar numa posição vantagem decisiva. Eu estava um pouco apurado de tempo já, eu não vi. E no final ele acabou defendendo. A abertura em si, ela não foi muito satisfatória para mim. Eu acho que ele até ficou melhor uma hora, mas depois eu consegui equilibrar as coisas. Depois no final ele cometeu uma imprecisão e eu ainda consegui ficar nessa posição com uma vantagem grande. Então podemos começar? Podemos. Então, eu estou de brancas nessa posição. Ele jogou a siciliana Najdorf. Eu joguei bisp3. Aqui muitas vezes eu jogo f3 primeiro para não ter o cavalo g4, né? Então, ele veio com o cavalo g4, eu botei o bispo para cima, porque o cavalo em g4 ele vai provavelmente voltar também. Então aqui houve uma repetição, mas agora eu tirei o bispo para outra casa, né? Que é uma linha normal. Essa linha ela foi mais popular. Hoje ela não é muito popular, mas uma década atrás tinha bastante grandes mestres tops jogando de preto dos cavalos G4. Aqui fica relativamente parecido com uma dragão, porque o bispo sai pelo fianqueto, ele já tem uma pressão na grande diagonal que vai H1, H8, mas claro, com um debilitamento maior da ala do rei, né? Eu joguei H3, e joguei F3, que ainda lembra a dragão. A ideia é retornar o bispo de G3 para F2. Eu ponto D4 bem defendido, né? Certo. Depois
possivelmente fazer o roque grande. Mas nos dias de hoje, cavalo F5 é o mais jogado aqui. Depois da troca, o cavalo de C3 ele vai a D5. Aproveitando aqui que o peão em E5 está dificultando E6. Mas curiosamente essa linha tem muitos empates. Depois tem uma sequência que é mais ou menos forçada aqui, que é esse cheque para depois jogar bispo mais C3. Embora a posição seja muito complicada, ela já foi analisada muitos lances da frente. E tem uma boa parte dessas partidas, a maior parte, inclusive, termina no empate. É curioso porque, às vezes, uma posição muito aguda de desequilíbrio material, ela chega forçosamente a alguma linha de empate. Né? Isso é uma coisa interessante, porque parece que não vai dar empate nunca nessa posição. Né? Mas é justamente o contrário, ela adquire, às vezes, um caráter muito forçado. Já essa linha da F3, ela não é tão forçada, então a posição ela vai se direcionar ao meio jogo mesmo. Com um certo equilíbrio. Né? Então aqui houve mais ou menos um desenvolvimento natural. Eu não vou trocar o meu cavalo de D4 pelo bispo de E6, porque ele iria reforçar o centro, indo com o peão de F para E6. Né? Joguei dama D2. E essa posição eu já tinha jogado em 2015, no ano anterior a essa partida, com o Cricor, numa semifinal do Brasileiro em Blumenau. Mas ele tinha jogado primeiro, antes de dama 5, que o Granda jogou, ele tinha jogado cavalo toma D4. E depois dama 5. É um lance típico da Dragão, esse dama 5, depois vem uma torre a C8. E a ideia é criar uma iniciativa no flanco da dama, né? Enquanto que, pelo meu turno, eu vou tentar atacar pela ala do rei. A minha ideia é uma hora jogar H4. Por exemplo, eu poderia seguir essa sequência. Né? E eu acho que a posição está mais ou menos equilibrada aqui. Embora depois eu tenha ficado melhor nessa partida, ela terminou em empate também. Mas aqui o Granda jogou dama 5. Agora a gente entende por que muitas vezes as pretas trocam o cavalo antes. Né? É por causa do cavalo B3. E eu ganho tempo na dama. Agora o bispo pode trocar pelo cavalo. Né? O bispo G6. Que é o lance natural aqui, para não perder o tempo na dama. E aqui eu conheci uma partida, era uma partida do Kasparov, era Leko Kasparov, jogado em Linares 2000. Mas o Kasparov tinha jogado cavalo B4, para evitar o roque grande aqui, inclusive. Esse roque grande está caindo peão G2. Depois de A3, o cavalo voltava, o cavalo G5 voltava G6 para abrir a diagonal do bispo. Por exemplo, agora eu não posso rocar, não poderia rocar aqui, né? Bispo toma C3, eu não posso capturar de dama por causa do duplo em A2. E se capturar de peão, está caindo peão em A3, né? Se capturar com peão de B em C3. Certo. Então aqui o lance do que o Lex jogou, a posição seguiu torre D1, o cavalo tem que voltar agora para C6 porque descravou o peão, cavalo D5, e chegou a essa posição que é mais perto do final, embora não seja bem um final ainda, tem muitas peças, seria um meio jogo sem damas, onde as brancas têm um par de bispos, o que é uma boa vantagem aqui. Por outro lado, a gente tem a questão das maiorias, né? Aqui as brancas têm aquela maioria que é uma maioria que eu diria apenas quantitativa. Por que quantitativa? É um 3 contra 2, mas é um peão dobrado. Então, no final de peões, por exemplo, esses três não conseguem criar um peão passado. Enquanto que as pretas ali no centro conseguem, né?
Mas óbvio, está muito longe ainda de chegar no final de peões. E as brancas têm um par de bis para compensar. É uma posição que está perto do equilíbrio. Eu prefiro estar de branco, né? Por causa do artifício da velocidade. Mas eu acho que objetivamente está muito próximo do equilíbrio. Essa partida empatou também, essa do Leco Kasparov. Agora, aqui a coisa interessante é que ele voltou o cavalo direto para G6, sem ter jogado o cavalo B4. E eu já não sabia direito se roque grande era bom, né? Então eu acabei não rocando grande. Mas eu acho que aqui eu deveria seguir na ideia do roque grande. Por exemplo, se bispo toma C3, eu posso simplesmente capturar o de peão, porque o cavalo das pretas não está em P4, né? E o meu peão também não está em A3. Sim. Então a minha dama em D2 ela defende o peão em A2. Então eu posso rocar grande aqui. Ele poderia jogar tipo um torre C8, né? E eu jogaria rei B1, mas aqui está mais perto do espírito da dragão. Se as pretas socarem pequeno, eu vou ter uma hora uma ruptura na ala do rei, né? Um G3 e H4. E se ele não rocar, aquela torre H8 não ajuda, né? Eu acho que aqui seria a forma correta de lutar pela iniciativa. Mas eu não Sim. sabia direito, então por via das dúvidas eu não roquei, né? Eu joguei A3. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Você veja que aqui o cavalo não foi a B4. Ele não perdeu o tempo indo e voltando. Quando ele rocou pequeno, eu pensei em rocar grande aqui. Mas agora tendo jogado A3, eu já não vi muito sentido, né? Pode jogar torre C8, por exemplo, depois B5, né? E a posição aqui começa a ficar um pouco perigosa para mim, depois que eu joguei A3. Então, eu acabei jogando torre D1 e eu acabei caindo na mesma posição da partida Leco Kasparov, só que sem os pretos terem perdido o tempo do cavalo B4 e o cavalo C6, né? Ou seja, eu estou na variante com 2 tempos a menos. Porque aqui a posição Leco Kasparov seria as pretas ainda não tendo rocado e ser o lance das brancas. Aqui as pretas já rocaram e é o lance das pretas, né? Então, essa minha ideia de A3 torre D1 foi muito imprecisa, né? Ela funcionaria bem contra cavalo B4. Aqui ele jogou a torre D8, que me surpreendeu um pouco. Normalmente a torre vai a C8. Mas a ideia dele é jogar E6 para controlar a casa D5 e eventualmente jogar o D5 mesmo. E a torre fica em F8 para um dia jogar F5, né? Então eu acho que a torre D8 dele é bom. Eu joguei bispo B2 para rocar e completar mais desenvolvimento. E jogou o cavalo F4, que é natural. E aqui eu não posso rocar, porque eu tenho um problema no bispo G2, né? Por exemplo, ele teria visto um C3 e ele poderia até capturar o peão de C3, porque se eu capturar a dama, eu perco o bispo em E2 e levo um duplo. Ele vai recuperar a dama com uma peça a mais, né? Peça e Certo. peão. Então, eu devo jogar B4 para depois focar, porque se a dama dele voltar, por exemplo, a C7, agora eu já posso focar, porque se ele capturar em C3, eu posso capturar B toma C3, a dama dele não está capturando meu peão em C3, nem meu peão em A3, né? E o bispo em E2 está defendido pela dama. Mas aqui ele jogou um lance excelente, que é um lance um pouco contraintuitivo nessa posição, que é trocar o bispo pelo cavalo. É um lance que, inclusive, dificilmente a gente considera, né? Porque é o bispo do Fianchetto, que além de ele ser um bispo muito ativo, ele é um bispo que protege o rei, né? Então, às vezes a gente nem considera esse tipo de lance.
trocar por um cavalo em C3, né? A não ser que tenha alguma coisa muito imediata, né? E não é o caso que tenha uma coisa imediata, é simplesmente para dificultar o meu rock. Por exemplo, se eu capturar de peão, tá caindo peão em A3. E, inclusive, depois eu não posso focar, porque ele teria o dama toma C3 que a gente viu agora de fogo. Então eu devo capturar de dama. E agora eu não teria. No próximo lance eu não posso fazer o rock, porque a minha dama não está mais protegendo o bispo em E2, né? Então ele jogou aqui dama E5, confiando aqui no eventual final, né? Ou melhor, um meio jogo sem damas, né? Mas aqui tinha um lance melhor, era dama A4, que é um lance um pouco estranho, porque a dama fica meio presa ali em A4, né? Mas é a melhor forma dele manter a iniciativa, por quê? Eu não posso jogar B3 porque o peão de A3 estaria caindo, né? Então eu não posso tentar explorar nesse momento a posição da dama em A4. Ele está ameaçando capturar o meu peão em G2 e eu não posso focar porque está caindo o bispo em E2, né? Então eu posso jogar bispo G3, que é um lance bem interessante porque ele não pode capturar o peão aqui. Porque quando ele voltar eu troco. E agora sim ele vai sentir falta do bispo em G7, né? Eu vou dar mate nele. Ele tira o rei, dama G7 mate. Então, claro que aqui ele não pode abrir essa coluna G, né? Mas ele poderia simplesmente trocar. Meu rei agora fica numa posição um pouco perigosa, né? Eu poderia tentar um contra-ataque aqui na ala do rei para tentar aproveitar a minha torre em H1, né? Mas ele pode jogar G4 e bloquear aqui a abertura da coluna H. Agora aqui dificilmente eu vou ter um ataque contra o rei em G8, pelo menos não no curto espaço de tempo, enquanto que aqui ele já está rompendo e abrindo a posição na ala da dama, né? Então, por exemplo, poderia jogar G5 e aqui o meu rei não vai se sentir confortável nessa posição, né? Ele tem a iniciativa aqui. E a dama, curiosamente, em A4 agora ficou boa. Ela apoia uma entrada em C2, por exemplo. Também está escravizando a dama em D3 na defesa do peão de B5. Então, era essa forma dele manter a iniciativa. Ele jogou dama E5, que parecia bom também. Mas, curiosamente, agora eu perco um tempo, né? Voltando o bispo para F1, mas depois eu vou recuperar o tempo jogando G3 e expulsando o cavalo. Ou seja, meu bispo perdeu 2 tempos, mas o cavalo dele vai perder os tempos também, né? Então, no final, eu vou conseguir resolver o problema do meu rei, que nesse momento é o principal fator, né? Se eu conseguir resolver o problema do rei, eu vou ter aquela situação onde a minha estrutura na ala da dama é pior, mas eu tenho um par de bispos, né, para compensar. Então, aqui ele jogou F5, que é a forma mais lógica de ele tentar aproveitar a questão do meu rei no centro, e abrir a posição no centro, né? Eu ganho tempo expulsando o cavalo, ganho um tempo para tirar o bispo, dando cheque. Agora a dama dele fica cravada, né? Então meu peão em E4 não está ameaçando. Então, aqui dá tempo de eu rocar. Ficou um pouco estranho aqui a disposição dos peões, mas por outro lado ele serve para limitar a ação do cavalo, né, de G6. Que ele trocou para manter o meu peão isolado. Mas por outro lado, o meu par de bispos vai ganhar mais vida aqui, né? Uma das possibilidades era ele bloquear. A ideia seria ele manter sempre a casa E5 como um ponto para o cavalo, né? E manter a posição de mais de bloqueio para tentar diminuir o efeito par de bispos. Trocou. E aqui, aos pouquinhos, eu vou conseguindo me ajeitar e ainda vou conseguir uma posição mais confortável. Ele jogou um lance natural, que é dobrar as torres na coluna F.
Eu joguei bispo D5 e a minha ideia aqui é simples, é trocar pelo cavalo mesmo, de C6, para ganhar a casa D4. Você vê que aqui é mais importante o meu bispo de casa C6 conseguir chegar em D4 do que propriamente a questão do par de bispos, né? Uma, existe uma questão objetiva maior do que essa questão de longo prazo, um dia eu tentar valorizar o par de bispos, né? Porque os cavalos eles estão bem colocados. Eles têm a casa, tanto um como o outro tem a casa E5, né? Então aqui o principal é um fator do bispo de casas para ele conseguir chegar a D4. Ele dobrou e eu troquei. Então, por exemplo, aqui ele não pode capturar direto, porque eu teria o bispo D4, né? Meu peão de G3 está defendido pela dama e eu vou ganhar a qualidade aqui. Claro que ele não pode trocar em F1, porque aí eu ganho a dama, né? Então, aqui ele é forçado a trocar. Ele captura. Aqui não temos mais a questão nem do par de bispos e nem da maioria quantitativa, né? Eu fiquei com uma maioria normal aqui. Ou melhor, nem tem mais a maioria, né? Porque os peões foram em direção ao centro, né? Tanto o meu como o dele, né? Aqui você vê como mesmo as estruturas elas podem variar, né? Questão de quanto tem captura. Então, eu joguei bispo D4. Esse lance foi bom porque eu praticamente obrigo ele a jogar E5. Quando ele jogar E5, o cavalo de G6 vai ter muito poucas opções, né? O meu peão de G3 aqui está limitando ele em H4, F4. E quando ele jogar, avançar o peão para E5, o cavalo não vai ter mais aquela casa. Claro, se ele jogar o cavalo E5, aí eu posso simplesmente trocar. E a estrutura dele vai ficar muito comprometida. Aqui, por exemplo, a gente tem fator maioria, né? Ele ficou com uma maioria no centro aqui, mas que na prática não é uma maioria, né? E eu fiquei com aquela maioria na aula da dama que pode criar o peão passado. Você vê como houve uma alteração significativa, né, na estrutura. Tanto que se ele trocar as duas torres, o final, obviamente, vai estar praticamente ganho para mim, né? Ele não vai conseguir passar um peão na aula do rei e eu vou ter um peão passado. Então, aqui, ele basicamente, para não perder a qualidade, é obrigado a jogar E5. Outro detalhe é que o peão de D6 momentaneamente também fica atrasado. Mas esse é um detalhe de importância menor, que o rei dele vai chegar em E6 para defender o peão. Ele não vai ter muito sofrimento. Então, eu troquei uma torre antes para evitar que ele trocasse as duas torres. E, obviamente, a minha ideia é manter essa torre para ajudar ou a criar um peão passado na aula da dama, ou mesmo pressionar o peão de D6. Então, ele capturou de rei. A ideia é trazer o rei para E6 para ajudar a proteger o peão de D6 e, ao mesmo tempo, poder avançar o centro, né? Voltei, ele defendeu. Ameaçou agora a torre F3, então o meu próximo lance é mais ou menos forçado. Ele jogou aqui um lance normal também, a ideia é criar um peão passado na coluna E. Eu joguei bispo C5 também, é um lance natural. Eu melhorei a posição do meu bispo, também controlei a casa D6. E aqui ele cometeu um erro. Ele jogou torre F6, cuja intenção é evitar que o meu rei se aproximasse do centro. Ou seja, o meu rei ficou cortado na coluna G, né? Mas esse lance torre F6 tem um defeito, que a torre não ajuda a proteger ela da dama. Então, se eu criar um peão passado na ala da dama, a torre vai ficar muito longe. E eu posso aproveitar isso mais ou menos de imediato. Eu jogo A4, com a ideia
jogar B5, ou mesmo trocar em D5 e jogar B5. Ou seja, a torre dele não vai ficar numa posição boa para segurar, para controlar o avanço do eventual peão passado que eu faço na aula da dama. Ele retornou o cavalo imediatamente para ajudar a controlar a ala da dama, mas esse lance tem um defeito, ele fica momentaneamente na cara do meu bispo. Provavelmente era melhor para ele ter corrigido, em certo sentido, o lance anterior e deixar a torre à disposição da ala da dama. Aí o jogo poderia seguir assim, eu jogaria o meu B5, seria o lance natural. Eu estou ameaçando ou capturar em C6 ou mesmo avançar o peão. E voltaria. E eu poderia ganhar a coluna A. Aqui a gente pode perceber que o bispo em C5 e o peão em D5, eles controlam as casas da fila 6. E com isso o rei não pode avançar. Ou seja, o rei está preso ali nas filas, na sétima e na oitava fileiras. E com isso eu posso aproveitar aqui com a minha torre para entrar ou em A6 ou em A5 mesmo, ou A7 ou inclusive A8. E a torre dele não está ajudando muito nesse sentido. Né? Então aqui eu teria uma grande vantagem, não sei se é suficiente para ganhar diretamente, mas a vantagem é muito grande. De todas as formas, com o lance que ele executou, que foi cavalo F8, eu podia ganhar um peão aqui. Eu joguei B5, eu já estava me aproximando da cura de tempo, então eu joguei o lance que eu tinha me programado previamente, que parecia bom, mas esse lance tem uma refutação, as pretas podem resolver os problemas. Eu perdi a oportunidade de ganhar um peão da seguinte forma, eu capturo o primeiro em D5, o que em certo sentido é um lance mais ou menos contraintuitivo, porque eu estou liberando os peões centrais dele. Ou seja, ele já ficou com o peão passado em E, e eu só iria considerar esse lance se eu tivesse percebido que eu poderia jogar C4 nesse momento. E a grande questão é que, devido ao cavalo estar em F8 na cara do meu bispo de C5, as pretas não podem capturar em C4, porque eu ganho o cavalo. E esse peão na coluna C parece perigoso, mas eu consigo voltar o meu bispo para defender a coroação. Então, ele não poderia capturar em C4. Basicamente, D4 é forçado. E eu posso jogar a torre 1, ameaçando simplesmente capturar em D4. E, curiosamente, o rei das pretas não tem uma casa para sair. Por exemplo, o rei F5, eu posso ganhar o cavalo da mesma forma do comentário anterior. Eu troco as torres e capturo o cavalo em F8. E se ele tirar o rei para D7 ou F7, eu simplesmente capturo o peão em E5. E se ele jogar D3, eu posso simplesmente atacar de torre. Ele poderia ameaçar capturar o meu bispo, eu não iria deixar ele capturar o bispo, claro. E tanto se E4 eu posso capturar, como se ele jogar D2, eu posso simplesmente jogar a torre D3. E eu vou ficar com 3 peões contra 1 na ala da dama. Possivelmente eu vou conseguir formar 2 peões passados unidos. Ele tem aqui algumas complicações, algumas tentativas, como jogar E4, cavalo E5. Mas eu acho que eu tenho como me defender das ameaças aqui no centro e no futuro valorizar os meus peões. Claro que essa posição ainda tem jogo, mas eu acho que a vantagem
Se eu jogar bem, é suficiente para ganhar. Então, a verdade é que eu ganho um peão, né, com essa sequência, mas eu não considerei essa ideia de capturar em D5 seguida de C4. É claro que capturar em D5 eu considerei, até porque eu poderia, depois da troca em D5, jogar B5, mas C4 eu não havia considerado, Certo. porque tava aqui eu já estava acelerando um pouquinho por causa do apuro de tempo que estava se aproximando. Então aqui eu perdi a oportunidade de obter uma vantagem praticamente decisiva. Então eu joguei B5, que era o lance que eu já tinha programado, mas ele pode primeiro ganhar um tempo em cima do meu bispo trazendo o cavalo dele e ao mesmo tempo ele resolve o problema do cavalo ficar numa casa atacada. Ele troca aqui uma vez. E aqui ele jogou um lance que foi muito bom. Rei F7, ele simplesmente liberou a passagem da torre de F6, que tinha sido um dos problemas quando ele jogou o torre F6, e agora a torre vai ajudá-la da dama. Por exemplo, eu capturei em C6, ele simplesmente recaptura e ele agora está pressionando meu peão em C3. Eu pensei aqui no lance com torre D3, aproveitando que o peão de D5 está cravado. Mas ele tem aqui um sacrifício de peão, que ele vai conseguir aqui um contra-jogo muito forte. Aqui eu não devo jogar rei F3, porque ele iria capturar em D4 e depois ter cavalo E5 cheque. Então eu deveria voltar aqui para F1, ele poderia capturar, eu de fato ganho um peão, mas essa posição as pretas estão muito ativas, o meu rei está muito mal colocado, então certamente as pretas não estão piores aqui. Provavelmente a posição está perto do equilíbrio, ele tem compensação mais que suficiente pelo peão. Então, eu capturei aqui de torre para ganhar um tempo no cavalo. Ele tira o cavalo ganhando um tempo na minha torre. Eu capturei 5, essa sequência mais ou menos forçada. Eu acabei ficando com um peão de a mais, porém não é suficiente. Ele pode jogar torre E3. E a posição do cavalo e da torre é muito forte aqui. Ele está ameaçando simplesmente capturar em G3. Sim. Então, eu sou mais ou menos obrigado a jogar G4 e aqui ele pode simplificar a posição e ao mesmo tempo recuperar o peão. Jogando o cavalo toma D6, foi o que seguiu. E a posição chegou a um final completamente empatado de peões. Aqui houve uma repetição e a posição empatou aqui. Eu perdi então ali naquele momento em que ele jogou cavalo F8 a chance de jogar trocar o peão em D5 e jogar C4, que era um pouquinho contraintuitivo, eu não considerei a ideia de C4, e depois que eu não joguei isso, que eu joguei B5, a posição, em princípio, está empatada mesmo. Sim, sim. Uma bela partida, né, contra um jogador que, o Granda, né, é bem ligado à criatividade. Ele não era um jogador tão teórico e conversava muito no meio do jogo, né? Exatamente, ele é muito conhecido por não dar tanta atenção assim para a abertura, não focar tanto na abertura, mas nas posições de meio jogo ele é muito criativo, então ele consegue sempre criar situações em que ele vai colocar dificuldades para você. E curiosamente, essa partida eu acabei, eu acho, ficando pior, inclusive, naquela transição da abertura para o meio jogo. E eu consegui me recuperar depois. Mas faltou um pouquinho ali para mim, né? Depois eu teria que ter visto aquela sequência tática. Né? Sim, sim. E contra um jogador que chegou quase aos 2.700, né? Ele beirou aí os 2.699, né? A gente estava conversando antes. Foi bem forte. Exatamente. E um pouquinho depois dessa partida, inclusive, alguns meses depois, ele
ele chegou, o rating dele a ser publicado numa lista 2.699. E faltava um ponto, né? Sim. E nunca foi, ele nunca conseguiu o 2.700 publicado, mas no rating ao vivo, ele chegou, porque ele jogou um torneio, eu acho que foi na Espanha, e ele ganhou a primeira rodada do torneio, aí no rating ao vivo ele teria ultrapassado a barreira dos 2.700. Mas aí com o desenrolar do torneio, ele perdeu uns pontinhos lá e de fato nunca foi publicado, e depois ele nunca conseguiu. Mas efetivamente no rating ao vivo ele chegou a 2.700. O que é uma marca, né? Uma Sim. marca muito difícil de ser quebrada. Aqui no Brasil, a gente não teve ainda um jogador que quebrou essa marca, embora na época em que o Mequinho chegou entre os três melhores do rating, o rating dele de 2.635, certamente, hoje valeria muito mais que isso. Sim, sim. Bacana essa história. Parabéns pela partida, Everaldo. Mais uma história contada aqui Obrigado. no canal, né? Semana que vem teremos o nosso último episódio, né? Felizmente a série tá acabando, mas partidas bem bacanas estamos vendo aqui no canal. Obrigado a todos. Bom, galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando que os contatos do GM Everaldo Matsura estão na descrição do vídeo. Ele atua como treinador de xadrez e também está como colunista na revista Xadrez Bem Brasileiro. Então, na revista aí você vai encontrar os artigos do Everaldo. Deixar aqui um forte abraço, galera. Fica com Deus. Estamos aqui no nosso Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais.